Quando aquela imagem, miúda e quebrada, apareceu na rede de 3 pescadores em 1717, o Brasil estava longe de ser o Brasil. Ainda não se jogava futebol e, claro, nem se sonhava com a seleção brasileira. Não existia samba nem sambódromo. O Brasil tinha suas araras e seus papagaios, mas ninguém poderia pensar que um dia seria o país do carnaval. Não existia bandeira verde e amarela, nem hino nacional. Um Cristo Redentor de concreto em tamanho gigante, só 200 anos depois. O Brasil começava a construir sua identidade e precisava de tudo, inclusive de uma santa. Mas afinal, por que Aparecida? Por que uma santa de barro, frágil, pequena e quebrada, sem nada do luxo de outras santas maiores, feitas de madeira nobre e pintadas a ouro? Por que a pobrezinha Aparecida conquistaria os corações do Brasil? A história dará muitas pistas. Maria é um modelo de simplicidade, de humildade, modelo de paciência, modelo de tranquilidade e a nossa mãe, né? Aquela que acolhe tudo que a gente tem no coração e deposita no colo de Jesus. Maria, para mim, é o meu modelo. João Daniel, meu filho, em março do ano passado, ele teve uma convulsão e foi para UTI e os médicos, com exames, descobriu que ele tinha um cavernoma e precisou fazer uma cirurgia no cérebro. E o médico falou que ia ser uma coisa muito complicada porque estava muito profunda essa lesão. E na hora a gente fica desesperado, né? E assim, um pouco antes da cirurgia eu entrei, desde o começo, eu entrei na capela que tem lá e eu entreguei ele nos braços de Nossa Senhora, para que ela intercedesse por ele, porque ela é mãe e como eu também, ela sofreu pelo filho e eu estava desesperada, então eu pedi para que ela intercedesse por ele. Fonte de esperança, de ser uma boa mãe, de ser uma boa serva dentro da igreja, assim como ela foi. E de estar sempre disposta, assim como ela estava, de servir o reino de Deus. Maria, para mim, é minha mãe, é minha amada, minha rainha. E na hora que eu mais precisei, que eu entrei na capela na hora um pouco antes da cirurgia e eu entreguei o Daniel nos braços dela e pedi para que ela fizesse o que tivesse que ser feito, que ela intercedesse por mim para Jesus e que fosse feito o que tivesse que ser, mas o que eu queria mesmo era ter meu filho de volta para mim e bem. E é isso que eu tenho. E na hora eu senti uma paz muito grande e eu não imaginei que eu tivesse uma força desse tamanho, mas eu tenho certeza que veio dela e de Jesus. A imagem de Nossa Senhora Aparecida tem muito a ver com o brasileiro, né? Diante daquilo que ela foi encontrada, né? Quebrada, pequena, mesmo assim feliz. Esse é o rosto do brasileiro, né? Maria sofreu muitas vezes, mas ela foi muito feliz. Foi decisiva para a popularização da santinha brasileira a questão geográfica. A vila de Guaratinguetá, por onde passa o rio Paraíba do Sul, onde ela foi encontrada, não representava grande coisa na economia ou na política, mas ficava no importantíssimo Vale do Paraíba, perto de ricas e enormes fazendas de café,
bem no caminho por onde passava o ouro extraído do subsolo brasileiro em sua rotineira viagem até Portugal, por onde passavam também os escravos negros que chegavam ao porto de Paraty para trabalhar nas fazendas. A estrada, mais recentemente alterada e em parte rebatizada como Rodovia Presidente Dutra, continua sendo a mais importante do Brasil. Apesar de mudanças no trajeto, que por um tempo foi chamado de Caminho do Ouro ou Caminho Velho, e de mudanças na localização dos templos de Aparecida, pode-se ver do asfalto do interior de um carro, ônibus ou caminhão, o enorme santuário dedicado à imagem de apenas 36 centímetros. Quando eu estou diante da imagem, é como se eu não tivesse dentro de um santuário, é como tivesse eu e ela. É um momento de intimidade e de muita segurança. Eu me sinto muito segura de olhar para ela. A sensação do Eduardo quando entra ali é de um lugar totalmente diferente, né? Onde você sente mesmo a presença, né? Diante daquelas pessoas que têm fé, que rezam, né? É um momento único. Maria, para mim, é mãe. A mãe é amor, carinho, proteção. Ela está no nosso coração, ela está na nossa vida, no nosso dia a dia. Ela está com a gente desde a hora que a gente levanta. Quando acontece alguma coisa com a gente, assim, a gente corre para os braços da mãe. É a primeira pessoa que vem na cabeça. E a mãe protege, consola. Maria é o maior exemplo, né? De santidade, de entrega. Né? Eu aprendi que para você chegar à santidade, você não tem que ser melhor que o outro. Muito pelo contrário, você tem que ser melhor para o outro. E essa foi Nossa Senhora Aparecida. Sempre melhor para cada um de nós, os seus filhos. O fato de ter sido um fenômeno popular, surgido espontaneamente entre famílias brasileiras, somado ao fato de que a fé na Santinha foi se espalhando de boca em boca, ajudou a fazer de Aparecida uma santa mais brasileira que qualquer outra. O próprio termo brasileiro, para se referir ao povo daqui, nasceu depois de Aparecida. Aparecida fica entre duas serras, 500 metros acima do nível do mar. E pelo que a fé dos católicos vem demonstrando ao longo desses 3 últimos séculos, mais perto do céu que qualquer outra parte do Brasil. Uma filha que nasceu de 7 meses, a Gabriela, e devido à dificuldade e tudo que ela passou naquele momento, né, chegou um momento que eu e a Alexandra estávamos vendo que ela estava bem diante de tudo aquilo que a gente estava passando. E existia um bebê no mesmo quarto que o da Gabi, né, que estava passando por uma dificuldade muito maior. Ela tinha uma doença chamada hidrocefalia. E ao perceber aquela situação, eu e a Alexandra, minha esposa, tomamos a necessidade de rezar por aquela criança. Eu ainda tive a graça de receber a notícia, né? O dia que eu estava indo visitar a Gabi no hospital, eu encontrei com a Alexandra no meio do caminho, ela me parou e disse: olha, eu tenho 2 notícias boas para te dar. Eu falei: quais são? Ela falou: olha, a Gabi teve o peso necessário, né, para equilibrar até ela sair do hospital, e logo depois, em seguida, ela me deu outra notícia: olha, e a Jennifer recebeu alta. Eu falei: recebeu alta como? Então, os médicos fizeram um exame e descobriram que, sem explicação nenhuma, o líquido acabou, cessou, né? Não foi para a cabeça dela, não estava indo mais. E aí eles resolveram dar alta para a criança porque ela estava bem, estava indo para casa. E eu tive a alegria ainda de ver a criança, né, curada, beijei a testinha dela, fiz o sinal da cruz e agradeci muito. Então esse foi o momento que mais marcou na minha vida em relação a Nossa Senhora. Inclusive a mãe era evangélica, né? Tem esse detalhe, mas mesmo assim ela aceitou isso. Então, para você ver como Maria alcança, né, o desejo do nosso coração. E foi tudo isso através do quê? Da oração do Santo Rosário, que é uma coisa que a gente não deixa de fazer em casa, né? É uma intimidade que eu tenho, inclusive eu rezo, né? Eu ando com o meu terço no bolso. Toda vez que eu tenho oportunidade, em alguma situação, eu posso estar rezando também.
É para o Santuário Nacional de Aparecida que peregrinam todos os anos milhões de brasileiros com milhões de objetivos particulares, que, se olhados com atenção, se resumem basicamente a dois: pedidos e agradecimentos à Virgem Maria, a Mãe de Jesus Cristo, ali representada pela escultura, oficialmente reconhecida pelo Vaticano como Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nossa Senhora foi a porta de entrada, né? Nossa Senhora foi escolhida para gerar o Salvador. Em nenhum momento a gente deixa Jesus Cristo em segundo plano. Maria nunca, jamais vai tomar o lugar de Jesus, né? Porque ela sempre o acolheu, né? Acolheu primeiramente no seu ventre. E quando depois ele crescido, como no exemplo na passagem das bodas de Caná, onde ela percebe aquela situação de desespero, né, daqueles que estavam na festa, o que ela faz? Ela não toma frente falando, olha, eu vou realizar, não. A gente tem Maria como nossa intercessora, nossa guia, aquela que acolhe tudo que a gente tem no coração. Em nenhum momento a gente coloca ela no lugar de Jesus Cristo, mas ela foi a porta de entrada para a nossa salvação. Ela foi escolhida. Ela diz para Jesus, e ele fala o que para ela? Não, ainda não chegou a minha hora. E mesmo assim, ela vai e fala com os servos, né? Fazei tudo aquilo que eles vos disser, mas com humildade. Ela nunca, jamais vai tomar lugar. E aí é onde ele realiza o milagre. Através do quê? Do pedido da mãe. Ela não é uma mulher qualquer. Ela é a mulher sobre todas as mulheres. É provavelmente esta mistura de fé com paixão e identificação que nos permite entender a Aparecida como o primeiro símbolo verdadeiramente nacional. A figura mais antiga de nossa história que representou a unidade do Brasil. Até mesmo aqueles que não se sentem próximos a ela por questões religiosas sabem que ao ver aquela imagem triangular com um manto azul de veludo e seus bordados em ouro, com o rostinho escuro quase escondido embaixo de uma grande e rica coroa, estão vendo um pedaço do Brasil. Por tudo que eu já passei, eu só agradeceria. Agradeceria muito pela minha família, pela saúde do meu filho, dos meus filhos, né? Pela família que eu tenho, pelos amigos, por tudo. Acho que eu só tenho a agradecer. Mãe, eu te amo. Mãe, você é tudo pra mim. Eu sou o teu filho e sou muito feliz por isso. Mãe, eu tô aqui. Eu sou sua filha, apesar de toda a minha fraqueza, de toda a minha miséria, de toda a fraqueza humana que a gente tem, mas eu tô aqui e não me deixa sozinha nunca, porque é a tua mão que eu quero pegar para caminhar, para ser uma boa mãe, uma boa esposa, que assim ela foi, né, para São José. Só quem passou mesmo, assim, para entender, mas é agradecer, nem que eu passe minha vida inteira agradecendo, eu ainda acho que vai ser pouco, por todas as graças que eu recebi, principalmente pela vida do meu filho. Ela é a nossa rainha. Mas é muito bom, falar dela é muito bom, maravilhoso, é presente.